você está aqui concentrado. A discriminação sensorial é a capacidade para discernir uma qualidade do estímulo quanto à semelhança ou à diferença, incluindo qualidades espaciais, temporais e input emocional. É discernir o que é. Foi um bicho que pousou nas minhas costas ou foi alguém que está me chamando mesmo? Eu consegui identificar o que era realmente ou não? Então a gente modula, a gente percebe, depois a gente discrimina o que é e aí a gente ajusta essa integração sensorial no nosso organismo. Esse transtorno de modulação, ele pode ser hiperreativo, hiporreativo ou uma procura e evita sensorial. Você quer, mas não quer. Então, geralmente a hiporreatividade é aquele que precisa de muita batida, um batidão aqui para você perceber. Ou a hiperreatividade, vem alguém dar uma batidinha e você já dá um belo susto ali na cadeira e já acaba parece que é um super estímulo. Vou dar um exemplo dentro da alimentação. A criança que tem uma parte gustativa com hiperreatividade, ela só come coisas brandas, sem muito tempero, coisas amarelas, sempre sem temperos, porque para ela já é suficiente, já tem muito estímulo ali alimentar. E o hiporreativo é aquela criança que precisa de tempero, precisa de Doritos, precisa de mastigar limão, porque ela gosta de coisas acentuadas para ela realmente perceber aquilo. E o transtorno também da discriminação sensorial, quando você não percebe o que é, e o transtorno motor de base sensorial, que pode ser também um transtorno ligado à dispraxia, do não conseguir fazer, ou tratamento ou transtorno postural. No curso de dificuldades alimentares, tem um módulo exclusivo sobre transtorno de processamento sensorial, onde eu explico diversas coisas referentes a isso, que eu acho super importante você saber a respeito das questões sensoriais, principalmente no tratamento do autismo. Causas comportamentais, a gente vai ver aquela criança que come por tipo, por textura, por marca, o mesmo utensílio, o mesmo copo, apresentação visual, ela cria diversas questões comportamentais em cima daquela comportamento aprendido, na verdade, né? Muitas vezes o comportamento não é a causa da dificuldade alimentar, ele vai ser aprendido no conforto. Eu como aquele nuggets daquela marca, eu sei que aquilo lá eu como e eu gosto. Agora, se eu vou trocar aquela marca, eu vou trocar aquilo lá não é mais reconhecido para mim. E eu não me sinto confortável. Mudou um pouco o sabor, mudou um pouco a textura. Eu já não quero aquilo. Então, eles vão criando, eu falo que eles têm um scanner, né? Que tem que ser sempre tudo igual. E cada vez mais vai passando o tempo, mais questões comportamentais eles vão tendo a respeito do alimento. Causas emocionais, entramos aqui junto com a família, num ciclo de recusa alimentar. Quando vem a criança com problema de alimentação, a mãe começa a ficar preocupada, não sabe o que ela vai fazer, não tem suporte, muitas vezes, de informação correta, né? Tem comentários precários, deixa a criança se comer que ela come, força, que se não comer tudo, dá um reforço. Vão criando situações que cada vez mais vão indo para o buraco negro da recusa alimentar. E geralmente nós encontramos os pacientes chegando dentro desse ciclo de recusa, ou já quando a mãe já não sabe mais o que fazer, já tentou de tudo, já teve todo o impacto ali, pressão, e de repente desiste de tudo, e a criança realmente come o que ela quer, a hora que ela quiser, quanto ela quiser, e ela que manda na situação. Existem alguns artigos relacionados com os critérios também de crianças e de pais, que são feitos por Kessner, onde ele criou que as crianças que têm apetite limitado, elas podem ter uma má percepção, uma criança ser mais energética, ou ser mais apática, ou ter causas orgânicas envolvidas. Quando a ingestão mais seletiva, existe uma má percepção, pode ser uma neofobia, tem uma seletividade ligeira ou alta, relacionados também ao autismo, ou problemas orgânicos, né? Justamente atraso de desenvolvimento, disfagia e tudo mais. Medo de comer é má percepção de dor, pode ser cólica, tem um padrão infantil já nessa questão, causas orgânicas de dor, esofagite, por alguma questão ali que está incomodando, ela não quer comer.
Métodos de alimentação, eles podem ser, que são feitos por pais, as crianças não comem sozinhas. Ele faz uma categorização de pais aqui, que podem ser responsivos, que é o pai que a gente quer, podem ser controladores, podem ser indulgentes ou negligentes, né? São os tipos de pais que eles, na verdade, fazem todo o processo alimentar junto conosco, no tratamento das dificuldades alimentares, e que nós também temos que, ao longo do tempo, ensiná-los a serem pais responsivos, os que geram, os que ajudam as crianças a se desenvolverem habilidades para se alimentar. E não aquele pai que controla, que obriga, que acaba gerando transtornos maiores alimentares ao longo do tempo. Aqui nesse artigo, ele mostra que o impacto desse comportamento nas dificuldades alimentares, né? Eles mostram aqui que essa relação de pais, que o comportamento perturbador da criança, o estresse na hora de se alimentar parental, né, com a criança, eles contribuem com maior variação na predição de dificuldades na alimentação infantil. Quanto mais o pai pressiona, mais o pai tem uma característica de ir contra a criança, pior fica essa dificuldade alimentar. O tratamento ele deve ser clínico ou deve ser terapia alimentar? É uma pergunta que muitas pessoas me fazem. De que é terapia nutricional no autismo? E o que é uma terapia alimentar? Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Quando a gente faz uma dieta para um paciente, nós chamamos de terapia nutricional. Eu tenho dieta FODMAPs, tenho dieta GAPS, tenho dieta sem glúten sem leite. São estratégias terapêuticas nutricionais para o paciente. O tratamento de terapia alimentar é um tratamento direto com a criança. Sessões que eu faço 1, 2, 3 vezes na semana com a criança, a fim de gerar habilidades para o tratamento das dificuldades alimentares. A terapia nutricional eu faço na clínica, elaborando o plano nutricional, a melhor estratégia de suplementação para aquele indivíduo. A terapia alimentar eu faço de forma lúdica, diretamente com a criança, que são sessões de terapia, tá? Isso é diferente, vocês precisam entender a diferença de cada um deles. Independente do caso, o tratamento da dificuldade alimentar, ele sempre vai priorizar a nutrição adequada da criança, independentemente se ela vier comendo 2 ou 3 coisas ou não. Vai ter uma suplementação inicial e nutricional adequada para suprir a necessidade tanto calórica quanto de micronutrientes daquele indivíduo. Pode ser feita no tratamento clínico com o encadeamento de alimentos, que é um método que eu ensino de você observar aquele alimento quanto às texturas e as questões sensoriais e expandi-los. A terapia alimentar pode ser feita e o apoio alimentar deve ser feito. Quando chega uma queixa de seletividade alimentar para você na clínica, você tem que investigar as possíveis causas. História anterior, fazer avaliação física, ver se a criança está no peso, baixo peso, porque daí vai ter uma estratégia adequada, um tratamento, um plano nutricional adequado para aquele indivíduo. Será que tem causas orgânicas? Dentro desses questionários, anamneses, nós descobrimos se tem causas orgânicas ou não. Se tiver causas orgânicas, nós temos que pedir investigações com exames, né, avaliações de exames. Podem ser enviados para médicos quando vierem exames alterados, perfis sensoriais com o terapeuta ocupacional, questões comportamentais, talvez com uma psicóloga, questões orais motoras, talvez com uma fonoaudióloga, dependendo das queixas daquela família e o que a gente observa na anamnese daquela criança. Nós temos que tratar esses problemas orgânicos ou nada vai se resolver e nada vai se expandir na dificuldade alimentar. A gente não vai conseguir tratar a criança se ela tiver problemas orgânicos não tratados. Então, depois de tratar problemas orgânicos, nós fazemos as investigações e as definições do protocolo e os profissionais envolvidos para o tratamento. No caso nutricional, nós vamos identificar a história alimentar daquela criança,
os marcos da alimentação, identificar os alertas que talvez possam ter algum trauma, talvez possam ter algumas questões significativas, que a gente identifica alguns problemas orgânicos, por exemplo, verificar peso, altura, avaliar e categorizar os alimentos preferidos e rejeitados por questões sensoriais, por textura, cor, sabor, temperatura. Essa é uma questão que a gente diferencia da criança que não é seletiva, por exemplo. A gente tem que identificar muito bem que tipo de alimentos são aqueles para a gente ter ideias do encadeamento. Vamos fazer recordatório de frequência alimentar, avaliação de deficiências nutricionais, às vezes nem com exames precisos. Claro que eu vou pedir exames e nós temos lá todos os pedidos de exames, primeira consulta, segunda, esses principais exames a pedir. Porém, muitas vezes, se a criança não come quase nada, ou tem uma dificuldade alimentar muito ampla, eu sei que ela não come o que é preciso. Então, eu já posso sair suplementando sim, numa primeira consulta, por exemplo. Exames e encaminhamento para outros profissionais, e aí sim, elaboramos um plano alimentar adaptado, uma suplementação, corrigindo deficiências e diminuindo a ansiedade da família. Porque se a família sabe que, que esse plano nutricional adaptado para ela, com pequenas modificações, vai deixá-la com caloria ideal e com suplementação ideal, ela fica mais calma para trabalhar no processo de dificuldade alimentar, que é um processo longo, tá? Nós precisamos corrigir o estado nutricional daquela criança, falando em tratamento clínico. Ajudar essa família a entender as porções para cada idade, por exemplo, observar o apetite da criança, quantidade de alimentos sólidos consumidos, a quantidade de alimentos líquidos consumidos, que muitas crianças vêm com tantos sucos e tantas mamadeiras que não tem mais caloria alguma ou fome alguma para ela acabar se interessando por algum alimento sólido. Nós vamos focar inicialmente na melhoria nutricional daquela criança, nas deficiências nutricionais. Vamos fazer um plano gradual de modificação alimentar. Não existe um plano ideal naquele momento ali. Existem estratégias de inserção gradual. Sempre observando quantidade de macronutrientes e de micronutrientes. Então, quando eu vou tratar uma criança autista com dificuldade alimentar, eu nunca vou tratá-la somente ali em paralelo. Vou tratar a dificuldade alimentar e ponto. Não, eu sempre vou estar pensando nas implicações biológicas, investigando em exames, observando todas aquelas questões de implicações biológicas que temos, porque podem ser causas da dificuldade. Então, eu vou ver se tem problemas intestinais, problemas de metilação de DNA, de detoxificação, todas as questões relacionadas ali com autismo, eu vou estar tratando em paralelo, às vezes com maior dificuldade, mais lento, mas também vou estar tratando para que tenha uma melhora daquele autismo, das comorbidades envolvidas. O encadeamento de alimentos, ele é um processo que nós fazemos para expandir os alimentos que a criança come, observando texturas, mudando formas, mudando a forma de preparo, sem pensar em expandir mesmo, pensando em variar o mesmo alimento da criança para até trabalhar a rigidez de comportamento, melhorar o comportamento daquele indivíduo. Ela saber que ela pode comer uma maçã picadinha contra uma maçã em fatia, por exemplo, né? E muitas crianças, às vezes, nem assim, mudando o próprio alimento em quantidades pequenas, ela aceita. Eu tinha uma criança, ainda acompanho, que a gente pediu para ela cortar um brownie que ele comia, era 4x4 brownie mais ou menos, eu pedi para cortar ao meio, para iniciar os cortes com ele. E a mãe cortava no meio, a criança não comia, só comia metade. Cortava no meio, só comia metade, cortava no meio, só comia metade. Aí eu falei, sabe o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele grande como ele tá, que é como ele come, e vamos colocar um pedaço pequenininho, quadrado também perto, 2x2. Então, a gente cortou ele em 4 ao invés de no meio. Por uma semana ele não comeu também, mas depois começou a comer o quadrado, que era menor. Então, daí a gente vai começando a identificar que ele também vai gerando essas habilidades, identificando que ele também pode comer algo ali que é exatamente o mesmo alimento, somente de um outro formato. Exemplo, por exemplo, é boa, né? Exemplo da batata frita, outros tipos de batata, outras formas, outras marcas.
outros exemplos de nuggets, de tirinha, sem estar empanado, outro tipo de pedaço da carne, de frango e etc. A terapia alimentar, ela tem algumas protagonistas conhecidas, né? Como Ellen Satter, nutricionista, Suzanne Van Morris, fonoaudióloga, Kitomi, do SOS, minha super mentora, psicóloga, Marsha Dan Klein, terapeuta ocupacional, são profissionais que são referências no tratamento das dificuldades alimentares. As responsabilidades na hora de se alimentar, por exemplo, foram criadas e estipuladas que o adulto ele é responsável pela comida, pelo lugar, pelo horário que a criança vai comer. A criança somente pela quantidade. E quando chega uma criança com dificuldade alimentar, quem que é responsável pela comida, pelo lugar, pelo horário, pela quantidade? Tudo é a criança. O adulto está ali perdido no meio daquilo lá. A gente tem que começar a resgatar essas responsabilidades também. A gente fala os 4 Cs, né? Que é conforto, confiança, competência e conexão. Esses 4 Cs, todos eles devem ter juntos, na verdade, um depende do outro para que o ato de se alimentar seja possível. Então, ter conforto orgânico, emocional e psicossocial, ter confiança, empoderamento e encorajamento, ter competência, que são habilidades específicas, e uma conexão com tudo isso, para que possa ser possível o ato de se alimentar de forma prazerosa. Kitomi e a Erin aqui são minhas mentoras que transformaram toda a minha visão no tratamento das dificuldades alimentares, onde eu fiz um curso de 1 semana que eu chorei a semana inteira porque nunca tinha ouvido falar nada a respeito. E isso eu trago para vocês nos cursos de dificuldades alimentares, toda a maneira de fazer terapia alimentar, de elaborar uma boa anamnese, de como deve ser a sala da terapia, o que deve ter, o que deve fazer em cada uma das sessões, como fazer uma terapia alimentar na prática, né? Porque isso realmente transforma a vida de crianças com dificuldades alimentares muito extremas e também aquela criança com seletividade alimentar onde o pai e a mãe não dão conta de fazer. Aqui Kitomi fala e trata de dificuldades alimentares há mais de 25 anos nos Estados Unidos. É referência e faz cursos pelo mundo afora. Ela fala e ela criou os mitos da alimentação, os programas de dessensibilização de alimentos. Ela segue o desenvolvimento típico, tem jogo de hierarquias de alimentação. E também a abordagem do SOS, ela usa comida como ferramenta. Inclusive, essa abordagem, ela não faz coisas lúdicas com brinquedos como nós vimos frequentemente. Elas usam exclusivamente alimentos, né? Para gerar essas habilidades das crianças. Eles que criaram os 32 passos de atingir as habilidades de comer, a escalada do alimentos, que talvez vocês já tenham ouvido falar, e outros métodos também eles aparecem, mas foram criados pela Kitomi, onde tolera, interage, cheira, toca, sente até comer. É um processo de aprendizado com 32 passos, onde a criança vai passar por todos eles durante uma terapia alimentar, por exemplo. E também, às vezes, durante o encadeamento de alimentos, nós pensamos também nesses 32 passos para comer. Qual criança que deve fazer terapia alimentar? Né? Geralmente são as crianças que podem ter transições de gastrostomia para alimentação oral, por exemplo. Criança que não come muito, tem pouca ingestão de volume, ou seja, vão ter mais baixo peso. Crianças que limitam variedade de sabores e texturas na dieta. Crianças que têm dificuldade de evoluir nas texturas dos alimentos. Crianças que têm aversão ou recusa também aos alimentos e com comportamento alterado nas horas das refeições. Qualquer criança com dificuldade deveria fazer terapia alimentar e com seletividade quando não é possível trabalhar em casa, quando não vai as atividades que nós propomos na clínica ou que nós passamos de dessensibilização de alimentos para os pais não rende, porque o pai às vezes não tem aquele jeito para fazer aquilo e tá tudo bem. Não é todo mundo que tem que fazer tudo, tanto que eu sou uma pessoa que não sei
trabalhar com questões pedagógicas com meu filho, por exemplo, não levo jeito, não sei fazer, então eu preciso de um profissional para me ajudar nisso. Então talvez um pai e mãe também não seja capaz de fazer uma terapia alimentar em casa, que nem é feito na verdade, mas são dessensibilizações sistemáticas em casa. Então ela pode precisar sim de um profissional, que pode ser nutricionista, pode ser terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo ou psicólogo, fazendo uma terapia alimentar de forma adequada. O que a terapia vai ajudar essa criança? Vai ajudar a aprender sobre experiências positivas com alimentos, vai aprender rotina e disposição para se alimentar, diminuir essa resistência para tocar, saborear, mastigar, vai passar por aquela escadinha do comer de forma lúdica, brincando, vai aumentar a variedade de alimentos e o volume também de alimentos ingeridos. Esse é o propósito da terapia alimentar. A terapia alimentar ela vai direcionar e evoluir na hierarquia dos passos para comer, vão ter experiências com grande número de alimentos e vai desenvolver habilidades para que seja possível ela comer, se alimentar e sair da dificuldade alimentar. Isso eu posso falar para vocês com propriedade, porque tive um seletivo extremo, passamos por terapia alimentar, fiz sozinha com ele todo o processo, e aqui inclusive são fotos da gente fazendo algumas atividades terapêuticas, e depois passei para todo o encadeamento de alimentos e realmente saímos da dificuldade alimentar. Realmente é efetivo, dá certo e é uma forma que a gente pode contribuir também com nossos pacientes, né? É uma outra área para a nutricionista que quer trabalhar diretamente com a criança e que muitas vezes no tratamento integral do autismo, na parte clínica, trabalhando com o autismo e sendo às vezes uma nutri infantil, você trabalha com os pais, porque muitas vezes o autista não fala. Nós fazemos a consulta direto com os pais. E aí você sempre tem a consulta com os adultos. Se você gosta de trabalhar com crianças, talvez seria uma grande oportunidade para fazer sessões mais recorrentes, 1 ou 2 por semana, onde você pode ter o tratamento clínico mais o tratamento de terapia alimentar, direto com o paciente, trabalhando direto com a criança de forma lúdica, a fim de ajudar nas dificuldades alimentares. Lembre-se, gente, a dificuldade alimentar ela deve ser avaliada e tratada com um olhar ampliado, ou seja, de forma integral, de forma responsiva, dando habilidades para a criança se motivar a comer. Nunca desencorajem qualquer um que faça progresso contínuo, não importa o quão seja lento, porque dificuldades alimentares são lentos, é lento de ser tratado. Porém, os métodos que são de tratamento de terapia alimentar, nós temos como mensurar, isso é super importante, mensurarmos cada uma das terapias, cada sessão é mensurada, onde você vai chegar para o pai depois e falar, olha pai, seu filho fazia isso aqui, e a gente consegue medir em avaliações, daqui 3 meses, em 3 meses depois ele está fazendo isso aqui. Porque muitas vezes para o pai ele acha, não mudou quase nada, não teve nada. E na verdade é realmente lento e nós conseguimos mensurar. E essas técnicas de mensuração eu ensino vocês no tratamento e na terapia alimentar para aplicar diretamente com a criança e ter metas plausíveis e também poder avaliar o que foi feito, o que será feito de forma bem tranquila e mensurável. Aqui é o Léo comendo uma bela coxa de frango, saboreando, gostando, e realmente é muito gratificante trabalhar com autismo, com dificuldades alimentares, ver o progresso de cada um deles. Eu vou deixar aqui para vocês o depoimento da Priscila e logo eu já falo com vocês a respeito da nossa aula de amanhã. Meu nome é Priscila Lucena, sou nutricionista, moro em Maceió, Alagoas. Vim falar sobre o curso de capacitação em terapia nutricional no autismo, da Adriana Siqueira. Quero dizer que é um divisor de águas. O curso supera nossas expectativas. A Adriana é muito didática, minuciosa, detalhista. Todos os aspectos do autismo, desde as causas, de quando foi descoberto, as terapias, as dietas, suplementações.
É tudo muito mastigado e minucioso, fazendo com que quando terminemos o curso a gente se sinta muito seguro em atender a criança autista ou adulto autista. E eu procurei o curso porque eu atendo no serviço público. Alguns pacientes com TEA vinham pediam atendimento nutricional e eu negava porque eu não sabia atender. Realmente é um assunto totalmente fora da nossa caixinha, da nossa bolha da nutrição. E eu fiquei pensando, meu Deus, na minha cidade eu não tenho uma referência para onde encaminhar esses pacientes. Foi quando eu decidi assim, não vou mais rejeitar nenhuma criança com TEA, nenhum adulto com TEA, não vou saber mais o que fazer. E eu decidi me especializar. E buscando na internet eu achei o curso da Adriana. Não consegui fazer na primeira vez que vi, esperei abrir a próxima turma, fiquei muito ansiosa, abriu as portas para que a gente pudesse pagar o curso e foi muito gratificante. Eu mastiguei todo o curso, estou encantada com a área, é uma área que eu não quero deixar de atender, já coloquei lá na minha agenda no serviço público que eu atendo pacientes com autismo, já comecei a atender na unidade de saúde em que eu trabalho, pelo SUS. E foi muito importante para a família passar tudo aquilo que eu aprendi para ter as modificações. Enquanto eu estava no curso, eu comecei a gravar vídeos sobre o assunto. Uma clínica especializada em autismo entrou em contato, disse da necessidade que tinha de uma nutricionista capacitada na área e que não estavam encontrando. Eu disse que precisava terminar o curso, que esperasse um pouco, e eles disseram que esperava. Abriu essa porta sem nem eu me divulgar para poder para iniciar os atendimentos, e eu já terminei o curso, já fazendo parte da equipe da clínica, e fico muito feliz. As pessoas têm gostado bastante da consulta nutricional, então os familiares têm visto grande diferença. Fico muito feliz e realizada. Então nós nutricionistas precisamos nos capacitar nessa área, porque a demanda está crescendo e não há profissionais para atender esse público. Então é um nicho muito importante, é um nicho lucrativo e precisamos ajudar o máximo de pessoas que têm TEA, porque a nutrição é extremamente importante na estabilização do quadro, na recuperação de comorbidades. E se você não entende de autismo, em breve você vai estar defasada, você vai estar perdida. Então se capacite o quanto antes, porque as condições do neurodesenvolvimento estão crescendo e precisamos atender essa demanda. Então recomendo muito o curso, fico muito feliz, eu tenho certeza que se você fizer, quem fizer vai sair muito realizado e feliz e vai ter um público aí grande para poder ajudar, que é o mais importante. O mais gratificante é poder ajudar as crianças, os adultos portadores de TEA e ver o brilho no olhar da família, com um pouco de esperança que eles começam a enxergar já no início do atendimento. Quem fizer não vai se arrepender, vai ser um bom investimento e gratificante, como já foi falado. Priscila falou tudo, até fiquei emocionada, porque é realmente isso que eu quero que vocês tenham, sucesso profissional, que vocês possam ajudar as famílias, ao mesmo tempo que você consegue ajudar, você também se torna uma nutricionista bem-sucedida, você também vai ter pacientes com grande demanda. Se você souber como fazer para ter resultados com eles, para fidelizar os pacientes, né? Saber realmente o que você está fazendo, você vai ter pacientes ali por muito tempo. Um vai chamar o outro, vai te indicar para outros, né? E vai se tornando uma rede ali. Então, quando você entra no tratamento integrativo, independente de ser autismo ou não, você sai da caixa, você fica uma profissional diferenciada e você não tem mais como voltar para trás, porque você vai abrir o teu olhar para um outro mundo, na verdade, para uma outra área que você nunca viu falar na faculdade. Isso eu posso te dar certeza. A Priscila falou super bem tudo que eu gostaria de falar realmente para vocês. Amanhã, nossa última aula desse workshop vai ser ao vivo comigo, tá? Ao vivo, gente. Vocês vão poder
tirar a dúvida de vocês na hora. Eu vou estar batendo papo com vocês. Com certeza vai demorar mais do que 1 hora, porque eu falo pra caramba quando vocês estão falando comigo também. E amanhã é a chave para ter sucesso e fidelizar o paciente de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão ali pensando no atendimento do paciente autista, que é um grande nicho de trabalho, e eu posso ajudar vocês a ser um profissional referência aí na região de vocês. Então amanhã, ao vivo, eu espero vocês para a aula 4, a chave para ter sucesso e fidelizar seu paciente. Beijo grande e até amanhã.